Afinal, qual é a importância que a televisão pública deve dar às chamadas medicinas complementares, mais conhecidas por medicinas alternativas, que a lei consagra como terapêuticas complementares? Esta é a pergunta que chega repetidas vezes ao gabinete do provedor do telespectador. Com ela vêm muitas críticas à divulgação, sobretudo em programas de entretenimento, de tratamentos praticados por curiosos e burlões, assim classificados por quem se queixa ao provedor. Em 2013, a Assembleia da República regulamenta a atividade e exercício dos profissionais que aplicam as terapêuticas não convencionais e reconhece 6 dessas práticas. A acupuntura, baseada em ensinamentos clássicos da medicina tradicional chinesa, que consiste na aplicação de agulhas em pontos determinados do corpo. Este procedimento é também utilizado na medicina convencional como complemento a outras terapêuticas. A homeopatia, desenvolvida há mais de 200 anos pelo médico Samuel Hahnemann, que quando inicia a sua investigação percebe que determinadas substâncias não podiam ser usadas em grandes doses, passando assim a diluí-las, sendo que a substância que provoca a doença pode também proporcionar a cura. Segundo o sítio das farmácias portuguesas, o raio de ação da aplicabilidade da homeopatia vai do nascimento dos primeiros dentes aos distúrbios do sono. A osteopatia é um tratamento criado pelo americano André Taylor, que morreu em 1917 e é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É referida no sítio da Direção-Geral de Saúde como um sistema autónomo de diagnóstico que promove a minimização ou resolução, isto é, o alívio e a cura, dos problemas estruturais e funcionais do ser humano, incluindo o estado mental e emocional do paciente, trabalhando com especial relevância o sistema neurológico-muscular e esquelético. A quarta destas 6 práticas reconhecidas e reguladas por lei é a naturopatia, uma terapêutica que recorre à aplicação dos elementos naturais com vista à prevenção de doenças e à restauração da saúde. Nesta prática são ainda incentivadas as mudanças de estilo de vida e a importância da nutrição. Vem depois a fitoterapia, que recorre à utilização das plantas, dando a cada planta um determinado papel para se alcançar o efeito desejado. Esta prática milenar defende que o uso de plantas, desde que bem aplicado, tem um efeito lento, mas mais eficaz que aquele que pode ser obtido através do uso dos químicos. Finalmente, a quiropraxia, que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção das disfunções mecânicas no sistema nervo-músculo-esquelético. A quiropraxia vê a coluna vertebral como uma entidade complexa em que cada vértebra afeta todas as outras. O tratamento que propõe consiste numa série de manipulações com o propósito de realinhar a coluna de maneira a restaurar a mobilidade das articulações. É, no fundo, aquilo a que durante muito tempo foi reconhecido ao chamado endireita. Já está cansado com esta listagem de terapias não convencionais reguladas por lei, pois ainda nos falta falar de uma outra. Em 2013, a Lei 71 acrescenta a estas 6 a medicina tradicional chinesa, que tem como método de tratamento a massagem Tuina, a acupuntura, a ventosa terapia e a terapia alimentar chinesa, entre tantas outras formas de utilização de conhecimentos milenares aplicáveis em todo o tipo de patologias. É precisamente a medicina tradicional chinesa que nos últimos tempos tem sido notícia devido à autorização para a criação da licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa, anunciada pelo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Esta autorização já valeu a contestação da Ordem dos Médicos, que considera arriscada esta iniciativa legislativa. Não é compreensível que se utilizem ainda diagnósticos baseados em filosofias, porque, de facto, quem é que é capaz de efetuar um diagnóstico médico? Nós consideramos que são os médicos, porque têm uma formação muito longa, têm um treino muito intensivo para poder conseguir estabelecer um diagnóstico médico. E daí a nossa preocupação, porque errar um diagnóstico ou atrasar um diagnóstico pode ser algo nocivo para o doente, pode ser inclusivamente letal. A agência lusa António Moreira, da Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, acusa a Ordem dos Médicos de sectarismo, o que diz ser compreensível do ponto de vista corporativo, mas salienta que tais posições da Ordem nada têm a ver com saber científico. Estamos numa época em que cresce o número de pessoas a recorrer a métodos alternativos.
O natural está na moda e as pessoas gostam de experimentar, numa busca incessante por uma vida melhor em termos de saúde. Não consideramos que estas terapêuticas tenham validade científica suficiente para poderem oferecer segurança a quem recorre a elas. A população deverá ter, de facto, uma informação credível para saber exatamente que escolha é que deve fazer. E aquilo que podemos aconselhar é que consultem sempre o seu médico antes de tomarem essa decisão e vão informando o seu médico também quanto a todo o tipo de produtos, todo o tipo de intervenções a que vão recorrendo. Tudo isto nos leva à razão pela qual dedicamos este programa do provedor às práticas terapêuticas complementares e outras questões da área da saúde. O espaço dedicado em antena nos canais da RTP à promoção e divulgação de práticas não convencionais que alguns telespectadores consideram enganosas ou mesmo perigosas por não estarem devidamente validadas cientificamente, como é exemplo a seguinte mensagem referente ao programa Praça de 2 de fevereiro. Diz Joana Pereira: gostava de manifestar a minha profunda indignação pelo facto da RTP dar tempo de antena a uma sessão de esclarecimento sobre cromopuntura no programa A Praça. A infertilidade e outros problemas de saúde são assuntos sérios que merecem uma correta abordagem e não uma criação de falsas expectativas em quem procura ajuda. Eu prefiro falar em fertilidade do que infertilidade. Sim. Sempre pela positiva. Sempre. Claro. E gosto muito de trabalhar no florescer e no crescer, que é o nascimento. A cromopuntura foi um dos temas deste programa das manhãs da RTP, onde a convidada Maria João Betancourt fez uma demonstração das potencialidades do uso de frequências vibratórias da cor, nomeadamente nos tratamentos de fertilidade, sem sucesso. O que eu vi naquele programa da cromopuntura na praça, portanto, naquele espaço de cromopuntura, foi uma promoção descarada de uma terapia em que era dito, inclusivamente, a X minutos da emissão, que a terapia tinha funcionado, inclusivamente com casais para os quais a medicina convencional não tinha dado resposta. E isto, para mim, já roça, para além da promoção de forma descarada, roça até alguma gravidade na afirmação. A praça é um espaço de divulgação e nós tentamos divulgar alguns projetos, algumas terapias que temos mais inovadoras na área das medicinas complementares. O público tem mostrado algum interesse sobre essas terapias e surgiu este tema através de um artigo e trouxemos e tentamos sempre trazer pessoas especializadas na área a que se propõe falar. Neste caso da cromopuntura, era uma pessoa formada não só em Portugal, como internacionalmente, e com provas dadas, e portanto nós trouxemos-la para explicar e para divulgar o que era a cromopuntura. Pelo que me é dado saber, não há qualquer comprovação da utilização de luz ou de cores nos pontos de acupuntura. Penso ser uma área mais comercial do que propriamente prática, validação científica não apresenta. Poucos dias antes desta apresentação, o Dr. João Ramos, no seu programa semanal da RTP1, conversa com Lisa Joanes, homeopata, sobre a forma de nos protegermos da gripe. Comigo já tenho a Lisa Joanes, homeopata, que acabou de lançar o livro Uma Farmácia Natural em Sua Casa. Vamos conhecê-la e saber se há soluções naturais para a prevenção da gripe. Seja muito bem-vinda. Olá, João. Olá. Obrigada. E antes de mais, também obrigada pelo convite de estar aqui contigo no programa. Escreve Pedro Marques. Considero inadmissível que um programa sobre saúde, apresentado por um médico de família, dê credibilidade e tempo de antena à homeopatia, referindo que se trata de uma medicina complementar e de um admirável mundo novo. Trata-se de uma pseudociência. Imensos estudos comprovam que não tem qualquer efeito, além do efeito placebo. Lamentável em qualquer canal, inaceitável num canal público que tem a obrigação de informar e educar a população. A medicina dita convencional, tradicional, baseia-se em premissas de ciência, de processos mais ou menos científicos.
nem tudo na vida é ciência e a medicina convive diariamente e permanentemente com questões que não são ciência. Quando nós dizemos ao nosso doente para beber um chá ou para consumir mel, isto não é medicina, isto não é ciência. Não é? O médico com certeza não foi estudar as propriedades terapêuticas do mel. E quem diz do mel, diz do café. Há todo um mundo ainda por descobrir na chamada fitoterapia. Para ser muito sincero, há medicinas complementares em que eu não me revejo tanto. Deveriam então a medicina tradicional e as terapêuticas complementares trabalhar em conjunto? A Organização Mundial de Saúde já o diz há muito tempo. Existem hospitais, existem instituições de saúde da Direção-Geral de Saúde que comportam este tipo de abordagens ditas complementares. Eu trabalhei em hospitais em Lisboa que já há cerca de 5, 6 anos permitiam a entrada autorizada de terapeutas das diferentes áreas, nomeadamente em cuidados paliativos, por exemplo. Quais as responsabilidades da RTP na forma como apresenta, mesmo ao mais informado dos seus telespectadores, algumas das práticas não convencionais e que efeito a divulgação desses métodos provoca em quem vê a televisão pública? A resposta a esta pergunta é o ponto importante de todas as questões que temos vindo a abordar no programa de hoje. Mas não é fácil definir de modo abstrato e de uma vez por todas o que deve ou não ser mostrado e quem deve ou não ser convidado para o palco dos programas da televisão pública. Medicina só há uma. Todas as outras terapêuticas podem assumir nomes diferentes. O método científico é uma coisa muito objetiva. Todas aquelas áreas da saúde que não conseguem comprovar os seus efeitos não podem ser chamadas de medicina nem de licenciatura. A saúde pública é uma responsabilidade de todos nós e, obviamente, que a RTP aqui tem um peso acrescido enquanto, portanto, estação de serviço público em Portugal. Deve a RTP dar espaço e voz à difusão das medicinas complementares, das terapias alternativas ou de outro tipo de práticas e filosofias que reclamam conseguir efeitos terapêuticos positivos? Esta foi a questão inicial de que partimos para este Voz do Cidadão. Ao longo do programa, várias vozes lançaram alertas sobre o eventual interesse comercial de tais divulgações e as vantagens obtidas pelos que vêm a palco apresentá-las. Por outro lado, e com o objetivo de o elucidar, descrevemos as 7 terapias complementares reconhecidas e regulamentadas pelas autoridades de saúde portuguesas. É indiscutível que há uma moda cada vez mais acentuada de recurso a terapias não convencionais. É uma moda que veio para ficar e a RTP não a pode ignorar. Mas se quer falar delas, deve garantir que investigou com cuidado e profundidade a credibilidade da terapia e da ou do terapeuta que vai apresentar. E nessa apresentação deve incluir uma avaliação da referida terapia feita por entidade médica insuspeita. Finalmente, é recomendável que a divulgação destes tratamentos seja sempre acompanhada por informação que sublinhe não se tratar de atos médicos. Importa também deixar de referir supostas curas quando o que está em causa em 99,9% dos casos é apenas a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Para si, repito o conselho dado pela porta-voz da Ordem dos Médicos. Sempre que ponderar recorrer a alguma destas terapias alternativas, converse primeiro com o seu médico. Juntos, decidirão melhor e mais informadamente. Eu sou o seu provedor. Não se esqueça, pode contar comigo. Escreva ao provedor sobre os conteúdos emitidos pela RTP para provedor.telespectador@rtp.pt. Acesse a página em www.rtp.pt. E se quiser ver os programas Voz do Cidadão já emitidos, pode aceder à RTP Play.